O aumento da criminalidade em Campo Grande é um fato que ninguém mais contesta. Basta olhar os noticiários todos os dias para constatar. Além do aumento do número de casos, o que vem chamando a atenção é o envolvimento cada vez maior de adolescentes com a criminalidade. Desde pequenos furtos até roubos e tentativas de roubo com requintes de crueldade. Desnorteada. É assim que esta senhora se sente após saber que o irmão foi brutalmente assassinado por 4 adolescentes, entre eles uma garota. Até então, eu pensava que fosse adulto, né? E não adolescentes. Adolescentes que ele cuidou, né? Que ele foi um amigão para esses adolescentes ali. Deus o livre. Nossa, eu fiquei desnorteada. Dentro de casa tem medo, na rua tem medo em tudo que é lugar. A gente vive amedrontado, vive apavorado, vive assustado. Eu tenho medo de tudo. O irmão dela era Pedro Sebastião de Souza, de 59 anos, um jardineiro que morava no bairro Jardim Panorama. Ele foi encontrado morto com golpes de facão na cabeça dentro de casa no dia 11 deste mês. No outro dia, a polícia identificou os autores, que moram no mesmo bairro. O delegado responsável pelo caso ficou chocado diante da ação dos jovens. A crueldade, né, desempenhada aí por esses adolescentes, terem abordado essa vítima em via pública, atacado, digamos, de forma muito violenta, agredido fisicamente até a ponto de a vítima desmaiar e depois arrastar essa pessoa até a residência dela. Após vasculharem a casa da vítima e não encontrarem nenhum objeto, dinheiro, objeto de valor ou dinheiro, resolverem assim, do nada, no total desvalor à vida humana, à questão humana, assassinar a vítima brutalmente a golpes de facão. O homicídio de seu Pedro é um dos muitos casos de repercussão ocorridos no início deste ano, que foram cometidos ou envolviam menores de idade. No recente crime que chocou a população do assassinato do empresário Erlon Peterson Bernal, uma adolescente de 17 anos foi quem negociou o preço do carro por telefone e o atraiu até o encontro dos criminosos. Só no mês de maio foram mais 3 casos. No dia 13, um senhor de 66 anos teve a caminhonete roubada. 5 pessoas foram presas. 3 delas eram adolescentes de 13, 15 e 17 anos. 2 deles já tinham passagem pela polícia. No dia 9, uma quadrilha foi desarticulada por roubo e desmanche de motos. Segundo a polícia, a ação começava com a abordagem dos menores. E bem no começo do mês, 2 carros foram roubados e incendiados. Uma das vítimas foi feita refém e se mostrou impressionada com a pouca idade de um dos bandidos. Tinha um rapaz alto e um pequenininho, um molequinho. A hora que eu fui descendo, esse moleque que me deu um chute, um murro, daí mandou deitar no chão e não olhar para eles. Levaram o meu carro e o carro do rapaz, que tava aí, mandaram o rapaz deitar no chão do meu lado também e levou os 2 carros daí. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, 47% dos adolescentes infratores cometeram o primeiro crime entre 15 e 17 anos. 9% começaram ainda na infância, entre 7 e 11 anos. 60% dos adolescentes infratores eram negligenciados pelos pais e não estudavam na época que cometeram o crime. Pelas ruas, a população se sente vulnerável e acredita que a punição deveria ser mais rigorosa para que eles realmente respondam pelos atos. A criminalidade deveria ser punida a partir dos 16. Se o indivíduo tem capacidade de votar, ele já tem capacidade para responder pelos seus atos também, porque afinal de contas, os caras que estão lá passando a mão no nosso bolso são os mesmos que esses menores ajudam a eleger. Eu acho um absurdo uma pessoa que tem 16 anos poder votar, poder fazer tanta coisa e não pagar pelos crimes que comete, sabe? A gente precisa pressionar o poder público para fazer as leis acontecer. Um desejo de mudança gerada pela sensação de impunidade. Até quem lida com crianças e adolescentes reconhece que a legislação precisa ser atualizada. É mais do que já demonstrado que esse perfil tendencioso à prática de delitos, ele está se beneficiando com a impunidade. Ele não vê como uma oportunidade de se consertar. Para ele é uma oportunidade a mais de praticar delitos. E isso está tomando conta também dessa geração. Porque o adolescente, ele também vê dessa forma. Essa chance que se dá para ele pela inimputabilidade como uma oportunidade de praticar mais crimes.
Para ele, as penas para maiores de idade que aliciam adolescentes para cometer crimes deveriam ser redobradas. Antes de se procurar punir o menor como se pretende, nós precisamos entender que o nosso sistema incentiva o criminoso adulto a cooptar e envolver crianças e adolescentes na prática de delitos. A sugestão que eu tenho trazido, já aproveitando a proposta que se tem de reforma do Código Penal, é fazer com que qualquer adulto que pratique crime, ele responda pelo dobro da pena, caso envolva criança ou adolescente. Então, no roubo, ele responde por 5 anos. Se tiver aliciamento de menores, ele responde por mais 1 ano só. Vale a pena. O que eu proponho é que de 5 anos de roubo, ele responda por mais 5, e em sistema fechado, caso envolva criança e adolescente.